Muito boa noite, São Paulino, São Paulinas, como é que vocês estão, hein? Acho que tá tudo bem, né? Domingão de carnaval, São Paulo ganhando, se classificando. É só notícia boa, Caleri fazendo gol, grande partida do Lucas Ramon, né? Artilheiro, também um dos artilheiros da noite. Enfim, antes de mais nada, queria pedir para você se inscrever no canal, você que não é inscrito. Fez isso, agora deixa o like, para ajudar com o YouTube distribua o conteúdo para mais São Paulinos, para a gente possa sempre estar crescendo a nossa comunidade e que eu possa chegar na meta de 1.000 inscritos, quem sabe até o fim do mês agora de fevereiro, né? Mas vamos lá, pessoal. O São Paulo e Ponte Preta se enfrentaram hoje, como era de se esperar. O Crespo não poupou, ele veio com o time titular, porque o São Paulo não tinha classificação garantida. Qualquer vitória ali colocaria o São Paulo na próxima fase do Paulista, né? Até mesmo um empate, dependendo das rodadas ali, do que acontecesse nessa última rodada, colocaria o São Paulo na próxima fase, mas uma vitória, sem sombra de dúvidas, classificaria o São Paulo. E foi o que aconteceu. O São Paulo começou melhor o jogo, logo aos 2, 3 minutos de partida, o Sabino quase fez um gol. Aos 12, 13, o Luciano perde um gol na cara e tudo dava indício que seria um jogo tranquilo, controlado pelo São Paulo. A Ponte Preta, com a pior campanha da história da Ponte no Campeonato Paulista, rebaixado com muita antecedência, meio que entrega ao jogo, né? E o São Paulo com pretensões de subir na tabela, conseguir a classificação, enfim, lutar pelo título, tudo dava indício que seria um jogo tranquilo. De fato, não foi um jogo onde o São Paulo teve muitos sustos, mas teve mais sustos do que precisavam. O fato é essa. O Rafael, a única bola que foi no gol foi gol. Tô falando que foi culpa dele, mas a única bola da Ponte foi no gol. Tomão. O Alan Franco e o Sabino jogaram bem, só que também tomaram mais um gol, né? O São Paulo que vinha numa sequência boa aí, depois que o Crespo mudou o esquema, né? Voltou para os dois zagueiros. Ele tirou aquele esquema de 3 zagueiros que não estava dando certo e voltou a jogar com uma linha de 4 ali, 4, 1, 3, 1, enfim. Tirou os 3 zagueiros, começou a jogar com 2 zagueiros. O São Paulo passou a tomar menos gol. Mas tomou um gol da Ponte, que era um time inofensivo. É um alerta aí para o próximo, porque agora o São Paulo pega o Bragantino. Já é um time de Série A. Jogo único. Vai ser em Bragança, porque o Bragantino ficou na frente do São Paulo. O Bragantino termina em terceiro e o São Paulo em sexto. Jogo único. Enfim, tem que ficar atento nesses gols que o São Paulo vem sofrendo. Lucas Ramon faz o primeiro gol com a camisa do São Paulo. Então, já vou deixar uma nota 10 para ele aqui, né? Eu não sou muito de dar nota, nem lembro de dar nota. Mas fez um bom jogo, mais um bom jogo, né? É o terceiro jogo dele com a camisa do São Paulo, o segundo como titular. É bem verdade que o São Paulo estava optando por jogar mais com o Enzo. Ele não atacou tanto pela direita, mas quando foi, fez o gol. Ainda estava assistindo na transmissão, foi na HBO Max que estava passando, tá? O Wilsinho, que estava comentando o jogo, um pouco antes de sair o gol, falou assim, o São Paulo tem que virar a bola, voltar para o Lucas Ramon. Porque o São Paulo ficava muito ali naquele lado esquerdo, ficava meio previsível o ataque do São Paulo. Ele não fazia a defesa da Ponte se movimentar para tentar uma infiltração. E ele falando isso, nesse mesmo momento, a bola vai para o Lucas Ramon, ele domina já tirando do marcador, toca para o Luciano. O Luciano, no único momento de clareza dele do jogo, a verdade é essa, devolve para o Lucas Ramon, que entra, finaliza rasteiro, um bonito gol, que dá uma tranquilidade enorme para o São Paulo. O São Paulo termina o primeiro tempo na frente, ganhando, e com o Lucas Ramon com destaque. Danielzinho e Marcos Antônio hoje para mim fizeram o jogo abaixo, tá? Não só os dois, mas também o Pablo Maia e o Luciano foram abaixo. O Enzo, a mesma coisa de sempre, né? Um cavalo manga larga ali, filho, não para de correr, bichão de trotador mesmo. Com muita disposição, chegando na linha de fundo, cruzando, voltando, se recompondo. Enfim, aquele ritmo acelerado que ele tem foi substituído porque tinha cartão, entrou o Wendel, que não fez nada também, não acrescentou em nada, mas acho que
O Enzo foi regular, como ele sempre é. Mais ou menos na frente e um bom marcador. É isso. E hoje não foi diferente. Como eu disse, o Luciano, para mim, o Luciano perdeu 2 gols. Tudo bem ali, no comecinho no primeiro tempo, uns 10, 12 minutos no primeiro tempo. Eu não sei se foi o Marcos Antônio ou o Enzo Dias que cruza uma bola rasteira da linha de fundo do lado esquerdo aqui. E o Luciano livre na área finaliza mal. Aquele jeito, aquele meio de displicência, sabe? Mas tudo bem, esse gol aí dá para entender. Agora, logo após o São Paulo fazer o primeiro gol, ele recebe uma bola da própria zaga da Ponte Preta, ele sai cara a cara com o goleiro e ele tenta fazer um golzinho de cavadinha, de cobertura. Esse tipo de atitude do Luciano que me irrita às vezes. Luciano é ídolo, adoro o Luciano, obrigado Luciano por vestir a camisa de São Paulo, vai renovar, não quero que você saia do time. Mas tem coisa que me irrita, porque você imagina se o São Paulo, com o jogo dominado, 1-0, o Luciano erra esse gol. Acontece uma coisa, São Paulo toma um gol, como de fato depois veio tomar, né? Bem, já estava 2-0. Mas toma um gol, empata e fica de fora dos playoffs do Paulista. Imagina. Eu acho que o Luciano tem que levar algumas coisas um pouco mais a sério, né? Tomou um cartão besta, errou esses 2 gols, né? Participou do jogo, não dá pra negar. Não tô falando que ele foi péssimo no jogo, mas eu acho que tem umas coisas no Luciano que ele precisa pôr na cabeça, filho. Que o time precisa dele. Ele é um dos destaques do time. Ele, Lucas, Caleri, o Marcos Antônio, o Danielzinho, esses caras eles precisam saber que o time precisa deles. E quando tá lá pra decidir, decida. O Luciano é um dos caras que decide. Mas tem horas também que ele pipoca. E hoje ele pipocou perdendo esse gol aí, na minha opinião. Caleri fez o gol. Um lançamento do Sabinão, né? Que tentou várias vezes lançar. Eu acho que foi o Sabino. Sei que o lançamento veio da zaga. Já no segundo tempo, né? O Caleri sai por trás da zaga, né? Domina, finge que vai chutar. Depois junto, tem um desvio, faz um gol. Deixa o São Paulo numa situação extremamente confortável, com 2-0 no placar. A Ponte, com todos esses problemas que eu disse, né? Já rebaixada, já pensando em outra coisa. Com uma campanha péssima, então não tinha muito fôlego. Só que o São Paulo conseguiu tomar um gol. Como eu disse, a única bola que a Ponte finalizou no gol, na meta de São Paulo, foi gol. Então, o azar do Rafael, o azar do São Paulo. Não muda nada em termos de classificação, mas o jogo passou a ser um pouco mais perigoso do que deveria, né? O São Paulo, que tinha o jogo controlado, deixou o jogo um pouco perigoso. Mas enfim, o que importa é que o São Paulo conseguiu terminar esse jogo vencendo, né? Então vencemos por 2-1. O São Paulo se classificou em sexto, né? Uma coisa importante, São Paulo terminou o jogo, terminou essa primeira fase do Campeonato Paulista em sexto com 13 pontos, certo? Saldo de gols aqui de -1. Ou seja, lembra aquele jogo contra o Santos que eu falei que o São Paulo deveria ter ido para cima para golear? Hoje o São Paulo deveria ter goleado, pegou a Ponte da entrega. Então o São Paulo está com um saldo negativo no Campeonato Paulista de gols. Teve aquele começo terrível, né? 10 gols em 4 jogos ali, tudo. E termina desse jeito. Um saldo de gols negativos. O Campeonato Paulista ele vai continuar somando os pontos. Pra você ter uma noção, o Novo Horizontino, que terminou em primeiro, tá com 16 pontos. Ou seja, o São Paulo ganha do Bragantino, por exemplo, né? Na próxima rodada. Tomara que ganhe, né? Jogo único tem que ganhar se quiser continuar. Para ir para a semifinal, um exemplo, vamos supor que ele joga contra o Palmeiras. O Palmeiras tem 16 pontos, né? Vamos supor que seria o Corinthians, o adversário de São Paulo. O Corinthians tem 14 pontos. O Corinthians passa ali empatando e ganhando nos pênaltis. O São Paulo está à frente do Corinthians. Mas se chega numa hora de decisão, onde os dois clubes estão com o mesmo número de pontos, pode ser o caso do Capivariano, ou sei lá, do próprio Palmeiras, né, do Novo Horizontino, o São Paulo no saldo de gols perde. Então ele perde mano de campo. E a gente sabe como é importante, como o Morumbi tem sido importante para o São Paulo. Mas enfim, aconteceu, o importante era classificar, classificou. O Crespo agora pode respirar aliviado. Próximo jogo do São Paulo. O que tem aqui é contra o Curitiba, né, dia 26.
fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. São Paulo deve ir com seus principais jogadores, não vejo por que poupar, né? Tudo bem, tem as fases finais do Paulista, mas eu acho que o brasileiro é a prioridade. E o São Paulo, como começou muito bem, tem que focar no Campeonato Brasileiro mesmo. Classificou, Campeonato Paulista, São Paulo tem chance sim de título, vem crescendo no momento certo. Acho que o São Paulo é o time que chega em melhores condições para esses playoffs. O Palmeiras, uma certa instabilidade ali, é o time máximo, mas está com uma certa estabilidade. O Corinthians perdeu alguns jogos aí, e o São Paulo chega com 6 jogos de invencibilidade, pegando um pouco mais de casca, né? Pegando aquela confiança que ele necessita no momento mais decisivo do campeonato. Então, meus destaques hoje. Enzo, eu achei que jogou muito bem, né? Como eu disse, um cara regular, fez o que fez. Gostei do Caleri, brigador. Quando chegou para ele decidir, ele decidiu, não teve tantas chances, mas decidiu. E eu acho que a parte baixa de São Paulo foi o Luciano hoje, né? O destaque negativo, digamos assim. Não que ele fez um jogo péssimo, mas ele perdeu oportunidades que não se pode perder. A partir de agora são playoffs, então cada lance desse que ele perde pode significar uma desclassificação de São Paulo. Tá bom, pessoal? É isso. Se inscreva no canal, fiquem com Deus, aproveitem seu carnaval. Juízo, hein? E daqui a pouco a gente volta. O próximo jogo de São Paulo, aqui tá o Curitiba. Eu não sei se São Paulo joga com o Bragantino antes, mas ficando sabendo, a gente volta aqui. Qualquer notícia nova, tô aqui de novo, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço, fui!